Então, pessoal, retomando aqui a nossa leitura junto com os colegas, mesmo procedimento de sempre. Quiser comentar, quiser pontuar, abre a câmera, enfim, abre o microfone, pede a palavra, erga a mãozinha e assim a gente vai tocando junto. Relembrando, não tem uma cadeira de senhor suposto saber, o Thiago aqui está tocando junto comigo, as pontuações aqui, se, se não fosse ele, eu acho que muita coisa não teria andado. Né? Então, o meu reconhecimento também para o colega, assim como o Augusto está me auxiliando muito na quarta-feira com a lei do princípio do prazer. Tá? Então, esse grupo tem essa proposta, não é uma pessoa que domina e que sabe tudo. Cada um de nós sempre pode contribuir muito. Então, vamos lá. Das paixões alegres e dolorosas. Meu irmão, se tens uma virtude que seja tua, então não a tens em comum com ninguém. Certamente queres chamá-la pelo nome e afagá-la. Queres puxar sua orelha e entreter-te com ela. E eis que agora tens o seu nome em comum com o povo e te tornaste povo e rebanho com tua virtude. Farias melhor em dizer inexprimível, inominável, é o que faz o tormento e a delícia de minha alma, o que é também a fome de minhas entranhas. Que tua virtude seja demasiado alta para ter um nome familiar. E se tiveres que falar dela, não te envergonhes de balbuciar. Então fala e balbucia. Este é meu bem, é o que amo. Assim me agrada ele inteiramente. Apenas assim quero eu o bem. Não o quero como uma lei de Deus, não o quero como estatuto e necessidade humanos. Não que não seja para mim um indicador de mundos supraterrenos e paraísos. Uma virtude terrena é a que eu amo. Nela há pouca prudência e, menos que tudo, a razão de todos. Mas esse pássaro construiu em mim seu ninho. Por isso eu o amo e acaricio. Agora ele cobre em mim seus ovos de ouro. Assim deves balbuciar e louvar tua virtude. Outrora tiveste paixões e as chamaste más, mas agora tens apenas tuas virtudes. Elas brotaram de tuas paixões. Puseste tua meta suprema no centro dessas paixões. Então elas se tornaram tuas virtudes e alegrias. E ainda que fosses da estirpe dos coléricos ou dos voluptuosos, ou dos fanáticos religiosos, ou dos vingativos, no final, todas as tuas paixões se tornaram virtudes, e todos os teus demônios, anjos. Outrora tinha cães selvagens em teu porão, mas enfim, eles se transformaram em pássaros e graciosas cantoras. Colegas, alguém quer já pontuar para a gente não se estender muito? Algum comentário? Bom dia, Tiago. Eu vou seguir então mais um pouquinho aqui. De teus venenos extraíste um bálsamo, ordenhaste a tua vaca aflição, e agora bebes o doce leite de seu úbere. E nada de mal nascerá de ti, doravante, exceto o mal que nascer da luta de tuas virtudes. Meu irmão, se és afortunado, tens uma virtude, não mais. Assim, atravessas mais ligeiramente a ponte. Ter, mu ter muitas traz distinção, mas é um pesado destino, e muitos foram para o deserto e se mataram, pois estavam cansados de ser batalha e campo de batalha de virtudes. Meu irmão, são o mal, a guerra e a batalha, mas é necessário este mal.
necessários são a inveja, a desconfiança e a calúnia entre as tuas virtudes. Vê como cada uma das tuas virtudes anseia pelo que é mais elevado. Quer todo o teu espírito para que este seja seu arauto. Quer toda a tua força na cólera, no ódio e no amor. Cada virtude tem ciúmes da outra. E terrível coisa é o ciúme. Também as virtudes podem perecer de ciúme. Quem é cercado pelas chamas do ciúme acaba, tal como o escorpião, voltando contra si mesmo o ferrão envenenado. Ah, meu irmão, ainda não viste uma virtude caluniar e picar a si mesmo? O homem é algo que tem de ser superado. Tiago, por favor. Bom, como a gente falou nas outras vezes, né? O Nietzsche está aqui criticando todas as formas de nihilistas, né? Aqueles que, para ele, negam a vida em nome de alguma ideia, de algum conceito, de alguma religião, de alguma filosofia. Aí ele já criticou lá os transmundanos, os moralistas, e aí ele chega nessa parte que ele vai atacar a ideia que a tradição moral tem de virtude, porque para essas instituições, essas filosofias, é virtuoso, tem virtude aquele que obedece, né? Obedece às leis maiores. E aí acaba moldando tanto a sua personalidade como as suas ações conforme ideias maiores que foram criadas por outros, por instituições, por filosofias. E aí Nietzsche vem aqui inverter essa ordem. Ele não acha que existe primeiro a virtude e que nós devemos obedecer para ser virtuosos, né? Ele entende que primeiro existem as paixões e depois que vão surgir as virtudes através das paixões. Ou seja, aquilo que nos distingue um do outro e aquilo que também deve ser admirado um no outro não vem do céu, não vem de uma filosofia, não vem de uma moral universal. Ela nasce dessas paixões que ele quer dizer com os impulsos, os desejos, as forças profundas, né? E, e isso não são apenas emoções, são paixões mesmo, é aquele motor da sua vida. É isso que Nietzsche quer dizer. É aquele desejo pode ser desejo de conhecer, de criar, de conquistar, de amar, de ajudar o próprio, pode ser qualquer coisa. Mas é aquilo que impulsiona a sua vida, aquilo que te dá paixão. E aí, você estando, vamos dizer, alinhado a essa sua paixão, aí, e com essa sua energia vital e botando em prática, aí sim você é uma pessoa virtuosa. Nietzsche ele inverte o que a tradição oral e filosófica está durante séculos, né, na Europa. E outra coisa que é muito fundamental aqui, e por ele mesmo inverter, ele vai dizer que cada indivíduo vai ter as suas paixões e cada indivíduo vai ter suas próprias virtudes. É sua virtude, não é a virtude de todos, né? Não é a paixão de todos, não existe uma paixão que todos devem compartilhar. Então, é algo muito singular, e isso pode ser para uma sociedade uma coisa, para cada indivíduo, não só a sociedade, né? Para cada indivíduo é uma coisa diferente. Por isso que tem um momento até que ele, se eu não me engano, ele fala que tua virtude, né? Cada virtude, é isso que ele está querendo trazer, que não é uma moral cristã, não é uma moral universal, não é um mandamento, não é uma tábua de 10 mandamentos, não é nada disso. Cada um tem que criar a sua virtude a partir das suas paixões. E esses valores não vêm de Deus, vêm do seu interior, né? É mais ou menos isso. Tiago, é bem interessante que aí a gente volta naquele ponto, aquela frase que usualmente eu tenho trazido para os colegas, né? E fazendo um correlato com a psicanálise, que a sugestão, ela é moral, ela vem de fora, a psicanálise, e aí nós, como estudantes de psicanálise, devemos entender que a psicanálise, ela é ética, né? Porque respeita essa questão sem julgamento, sem moralidade, sem punição. Eu já vou passar ali a palavra para o Jairo, mas eu gostaria de compartilhar também aqui com os colegas
O Thiago, me parece, ao falar da forma que tu estás falando, está falando muito da questão de pulsão de vida, né? A gente faz até um correlato ali com a pulsão de vida. E ontem eu estudava o Arnaldo Raskovski, que é um psicanalista argentino, e com o pessoal de uma outra escola. E uma das colegas trouxe um manejo para com crianças, e sobretudo menorzinhas, e ela dizia, eu até compartilhei no grupo um vídeo dessa escola, você botar uma criança num cercadinho é exatamente isso, é você condicioná-la a uma moral e depois essa criança vai crescer. E você quer que ela simplesmente faça o seguinte, domina o mundo. Mas você cerceou toda aquela pulsão de vida, aquela libido de conhecer, de desbravar. Então, sob a égide de um paradigma de violência que estamos vivendo, a gente está botando cercadinhos cada vez maiores. A lógica do condomínio não foge muito disso, né? É o feudalismo medieval voltando à contemporaneidade. Então, quem está fora ali do meu feudo é perigoso. Então, eu tenho que me manter seguro aqui dentro. E aí vem todas as morais que estão em volta de pequenos nichos e tribos. Jairo, por favor. Na verdade, eu queria comentar mesmo sobre o que o Tiago, até você acabou de reafirmar a respeito do senso comum, né? Então, o que é bom para a sociedade é o senso comum. Fora disso é feio, é imoral, é sujo, é pecado, né? Mas sempre o senso comum esteve certo. Quantas vezes o senso comum freou a humanidade de novas tecnologias, novos conhecimentos, que era considerado feio, imoral, sujo. E no set da psicanálise, lá da clínica, é importante, creio eu, desvincular tudo isso, né? Sentir o paciente, o cliente, sentir isso, que ali não tem nenhum senso moral, que o feio que ele acha que é feio, que é errado que ele acha que é errado, ali não é errado. Ele está liberto ali a opinar e falar tudo, né? Eu acho que isso já contribui bem, né? Sim, sim, com certeza, Jairo. Eu passo agora para o Thiago mais uma vez, antes de retomar. E aqui, dentro disso que você falou, eu lembrei que o conceito central aqui, embora ele não use essa palavra, esse conceito, expressão, é a vontade de potência, que é um dos conceitos básicos do Nietzsche. Nietzsche várias vezes fala que a vida é vontade de potência. E vontade de potência, que muito parecido com o conceito, ele vai beber da fonte do Spinoza, que ele vai chamar energia vital, e ele usa aqui energia vital nesse capítulo, que seria também, como se falou, a pulsão de vida, né? Seria até o que Schopenhauer chamou só como vontade, mas Schopenhauer ele atacou, como a gente falou na semana passada, né? Schopenhauer atacou essa ideia de vontade de potência, energia vital. Mas para Nietzsche isso é fundamental, tanto que ele chega a falar: a vida é vontade de potência. O que é vontade de potência, né? Uma vez eu já até falei que o professor Clóvis de Barros Filho ele chama de tesão pela vida, mas é esse motor que te faz viver. E isso é uma coisa que Nietzsche tem até de uma ordem cosmológica. Ele entende que a vida é energia. Nós somos, tudo no mundo que existe é energia. E essa energia o motor dessa energia é a vontade de potência. É aquilo que te faz ou ir à frente ou até você recuar, né? Ou você criar algo ou destruir algo. E qual é a medida disso? É sua vontade de potência está elevada ou está baixa. E por que ele usa muito isso? O niilista, por exemplo, aquele que nega a vida, está com a vontade de potência aqui baixa, baixíssima. Ele não está com vontade de viver e ele ainda está usando essa vontade dele para destruir a vontade de potência dos outros, as paixões dos outros, né? Então, Nietzsche vai bater muito nessa tecla, que as suas paixões, essa vontade de viver, de potência, é isso que tem que ser o motor de tudo. É isso que tem que ser o que se torna virtuoso. Você está alinhado com essa sua vontade. Isso que é a virtude das pessoas.
É até interessante tu falar que eu lembrei aqui eu estava fazendo um estudo do Ferenczi certa vez sobre guerras, né? E é muito interessante a leitura que esse autor faz sobre a guerra, né? É usual a gente pensar de uma forma cerceando qualquer deslocamento metonímico que uma guerra é uma pulsão de morte. Na linha do Ferenczi não é, a linha do Ferenczi vai por esse lado meio de vontade de potência do Nietzsche, porque o Ferenczi diz que uma guerra não é destruir. Na cabeça do sujeito ele quer expandir território. A destruição ela é uma consequência. O Ferenczi trabalha com esse conceito, mas o que está por trás é exatamente eu quero expandir, eu quero tomar mais, eu quero ficar maior. É uma vontade de potência. Né? O Ferenczi vai para esse lado. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Só para a gente pensar, pessoal, para entrar bem no que é o pensamento do Nietzsche. É o ser contestador e vamos além daquilo que está instituído. Não, calma aí, será que é isso mesmo? Vamos um pouquinho mais. Né? Se a ética pacifista diz que a guerra é ruim porque ela destrói e mata, tá, mas peraí, vamos para a ética bélica, a ética estatal. É ruim, é feio? Sinto muito. Para Nietzsche é assim. Não consegue brincar, não desce no parquinho. O Nietzsche é mais ou menos essa história. É você entender a subjetividade de cada grupo que está em questão. Né? E esse é o lado que o Nietzsche nos traz como contribuição como psicanalistas, né? Propiciar uma associação livre mediante a isso. E eu vou seguir mais um pouquinho aqui e depois os colegas voltam a pontuar quem desejar o fazer. Então, e por isso deves amar tuas virtudes, porque delas perecerás. Olha só que fantástico isso. Né? O quanto antagônico é. Assim falou Zaratustra. Ou dependendo da tradução, assim falava, né? Do criminoso pálido. Não quereis matar, ó juízes e sacrificantes, antes que um animal tenha inclinado a cabeça? Vede, o criminoso pálido inclinou a cabeça em seus olhos, fala o grande desprezo. Meu eu é algo que deve ser superado. Meu eu é o grande desprezo do homem. Assim falam esses olhos. Julgar a si mesmo foi seu grande momento. Não deixeis que o sublime retorne à sua baixeza. Não há redenção para aquele que assim sofre consigo, a não ser uma morte rápida. Quando matardes, ó juízes, que seja por compaixão, não por vingança. E ao matar, cuidai vós mesmo de justificar a vida. Não basta que vos reconcilieis com aquele que matais, que vossa tristeza seja amor ao super-homem, assim justificais que continueis vivo. Inimigo, deveis dizer, mas não malvado. Doente, deveis dizer, mas não patife. Tolo, mas não pecador. E tu, juiz vermelho, se dissesses em voz alta o que já fizeste em pensamentos, todos gritaram, fora com esse mundo, com esse verme venenoso. Mas uma coisa é o pensamento, outra é o ato. E ainda outra, a imagem do ato. A roda da causalidade não gira entre eles. Uma imagem faz empalidecer esse homem pálido. Ele era da mesma altura de seu ato quando o realizou, mas não lhe suportou a imagem depois de realizado. Desde então, sempre se viu como autor de um único ato. A isso chamo de loucura. A exceção se converteu em essência para ele. O traço no chão enfeitiça a galinha. O golpe que cometeu enfeitiçou sua pobre razão. A isso chamo de loucura,
após o ato. Escutai, ó juízes, há ainda uma outra loucura, aquela antes do ato. Ah, para mim não descestes fundo bastante nessa alma. Assim fala o juiz vermelho, porque afinal esse criminoso matou, ele queria roubar, mas eu vos digo, sua alma queria sangue, não roubo. Ele ansiava pela felicidade da faca, mas sua pobre razão não compreendeu essa loucura e o persuadiu. Que importa o sangue? Falou. Não queres ao menos praticar um roubo ao mesmo tempo? Tirar vingança? E ele deu ouvidos à sua pobre razão. As palavras desta lhe pesaram como chumbo. Então ele roubou ao matar. Não queria se envergonhar de sua loucura. Agora o chumbo de sua culpa volta a pesar sobre ele. E novamente sua pobre razão está rígida, paralisada, pesada. Se apenas pudesse sacudir a cabeça, seu fardo rolaria abaixo. Mas quem sacode essa cabeça? Pessoal, alguém quer pontuar sobre esse primeiro trecho? Tiago, por favor. Essa parte é uma das partes mais difíceis do livro inteiro. Tem até muita gente que critica Nietzsche, que achava até que, comentou até que ele já estava entrando na sua loucura, né? Que nem morreu louco. Mas isso não, a maioria dos biógrafos sérios não acreditam nisso, que o livro todo do Zaratustra não tem nenhum traço assim, de que Nietzsche já estava tendo devaneios, né? Até porque é um livro extremamente metódico, né? Nenhum louco é tão metódico, né? Como já dizia Shakespeare em Hamlet, né? Não, tem metodologia nessa loucura, então não é loucura, é loucura disfarçada. Mas esse capítulo é muito difícil, né? Mal traduzido também, em todas as versões, e muita gente acha que ele está aqui discutindo ou direito penal, ou defendendo criminosos, mas não tem nada a ver. Na verdade, ele está falando de culpa, de consciência e de autoconhecimento, que é ótimo para analisar na psicanálise, né? Ele traz essa cena de um homem que cometeu um assassinato, mas isso daí o assassinato em si não é o centro desse capítulo, e sim o que aconteceu depois. Esse assassino, esse criminoso, se tornou pálido, né? Ele traz essa metáfora do pálido, porque ele não, o que ele quer dizer é que ele não conseguiu suportar aquilo que ele fez, o criminoso. Então, porque ele não, é como se não tivesse, o seu próprio espírito, né, não tivesse suportando aquele ato dele. E aí ele está provocando, Nietzsche, esse conflito interno, que, primeiro, ele traz a ideia de que antes da ação, que qualquer juiz, qualquer tribunal, ele foca muito na questão da ação. Mas só que, primeiro ponto, tem várias coisas aqui, é profundo, vou ter que me alongar um pouco. Primeiro ponto, o criminoso deseja o crime antes de cometer. Isso é uma coisa que o Nietzsche traz. Então, primeiro já deveria ser analisado isso antes, não o ato só em si. Porque ali já viu uma força, um impulso, uma vontade. Depois sim ele age, né? E depois que ele age, ele volta contra si mesmo. A consciência dele vai voltar contra ele. E nesse caso, na cena que ele traz, a própria consciência dele acaba condenando o que o desejo dele realizou. E aí surge esse conflito interno. E o que Nietzsche está criticando aqui? Que a gente sempre julga os atos das pessoas, ele leva ao máximo, né, uma questão de um assassinato, mas ele está mostrando que todos nós, assim como as instituições de justiça julgam, sempre através de categorias morais muito simples, de bem, mal, culpa, pecado, agiu dolosamente ou não. A gente acabou de ter aí no Brasil, né, esse julgamento do doutor Jairinho, né? Ele foi doloso, a mulher foi culposa, perdão judicial, não. É sempre categorias assim firmes, né? Fixas. Mas o que a gente está querendo mostrar, e já como um percussor da psicanálise, é que existem forças psicológicas ali dentro.
e que ninguém entra nesse... E não tô, isso é muito tênue a gente trazer esse debate, que parece que ele está querendo passar a mão, né, no criminoso, absorver o criminoso. Não, ele está querendo trazer que é muito mais profundo um ato em si, porque existe antes a pessoa, os seus conflitos internos, suas forças psicológicas. Então, essa vontade intensa que o criminoso tá e que foi mal direcionada, que tem que ser pensado. E aí ele faz uma crítica aos juízes, porque o que ele mostra é que o juiz ali está também com uma força de vingança. O juiz não está querendo reparar a situação. O juiz também tem a sua vontade dentro, e sua vontade muitas vezes está envenenada, né? Tá maculada por uma sede de vingança, por uma sede de vingar. Por isso que ele fala até o juiz vermelho, né? Ele está querendo mostrar, esse vermelho está mal traduzido, mas ele está dizendo que o juiz também é de sangue, igual o criminoso. Está correndo também mesmas paixões, as mesmas vontades, talvez a mesma vontade do criminoso, que é a vingança, que é punir, que é aplicar o mal contra ele. Então, o Nietzsche está mostrando esse conflito interno que tem entre o criminoso, o conflito externo que tem entre o julgamento e a ação, e que a gente, como se estivesse botando numa pura equação, numa pura matemática de bem e mal, fez o certo ou fez errado, é culpado ou não é culpado, sendo que a gente não está nem... E a gente está ainda trazendo a ideia do juiz como alguém imparcial, como alguém que vai olhar todos os lados da situação, mas sim esquecendo que ele também é feito de carne, que ele também está mais parecido com um criminoso do que com a lei que ele quer aplicar. É por aí que o Nietzsche está trazendo em cima. É legal tu trazer esse ponto fantástico. O juiz vermelho, eu fiquei com essa percepção também, o vermelho do sanguinário, né? Eu tenho uma citação que eu gosto, e volta e meia eu utilizo em análise, que é, você quer justiça ou você quer vingança? Existe essa linha tênue que muitas vezes nós, como seres humanos, estamos aplicando mais uma vingança do que fazendo justiça. Acredito que o Nietzsche vai muito para esse lado. Eu achei fantástico também ali, Thiago, essa parte que ele traz a questão da alegria da faca ali, né? Ele traz umas metáforas muito bacanas, mas me alça muito na linha do Dostoiévski, um Nietzsche visitando um Dostoiévski quando ele começa a trazer essa questão de culpa. Né? E aí a gente está falando nitidamente nitidamente, dá para fazer até o trocadilho, de um Dostoiévski, de um neurótico. A gente está falando de um neurótico que fica remoendo depois, que o pensamento chega mais do que o ato. Né? Então, o cerne da psicanálise a gente vê assim, em pensadores como Dostoiévski, como Nietzsche. Olha de onde que o Freud começa a pensar. Esse trecho aí é magnífico. Ele não está falando do ato, ele está falando de todos os valores psíquicos. Então, vai por aí. Algum colega gostaria de contribuir? Thiago, por favor? Se puder complementar. Pode, claro. E ele foca, e é exatamente isso que você falou, ele está focando, inclusive mostrando que o ato em si é mais, a consciência dele, a culpa dele depois do ato é mais devastador do que o ato em si. Em que o juiz, nesse caso, que também vai julgar com a mesma violência, né, com a mesma paixão por punição, não se difere muito do criminoso. Mas o que o Nietzsche está querendo atacar aqui? Né? Sempre tem que perguntar qual é a tradição filosófica, institucional que o Nietzsche está atacando. Primeiro, essa ideia da moral tradicional de que alguém que cometeu um ato, seja qual for o ato, ele sempre vai, como eu falo, né, quando ele vai criticar uma coisa, ele vai para o radical, né, o Nietzsche, ele vai para o extremo, que é matar. Mas qualquer ato, a gente tem sempre, tradicionalmente, até hoje, né, desde antes de séculos, a ideia de que aquele que cometeu um ato errado, né, um ato, falo errado, mas que a gente não aprova, né, ele é um pecador, porque ele escolheu o mal.
A gente não vai nunca na questão de qual foi qual foi a questão psicológica, né? Ele é um pecador, ele escolheu livremente o mal e ponto. Então, ele vai fazer essa crítica de que esse sistema moral reduz tudo a quê? A culpa, a responsabilidade e o castigo. E mais do que isso, ele está atacando a doutrina do livre-arbítrio que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino criaram, né? Ou seja, que o cristianismo difundiu, que nós temos o livre-arbítrio. Nietzsche vai dizer lá na Genealogia da Moral, e primeiro, a gente tem uma frase que é assim: primeiro inventaram o livre-arbítrio, para depois inventarem a culpa. Uhum. Olha como é interessante esse pensamento do Nietzsche. Primeiro inventaram o livre-arbítrio, que nós somos livres para fazer o que quiser. Para quê? Para todos os nossos atos serem culpabilizados depois. E, óbvio, a gente está aqui na cabeça, mas é um assassinato. Sim, é altamente reprovável. Mas só que quantos outros crimes a Igreja Católica levou para a fogueira tantas pessoas? E que crimes foram aqueles? Né? Que crime? Crime nenhum. O crime de ter pensado diferente da Igreja, de ter agido conforme um costume ou qualquer outra coisa diferente da Igreja. Mas eles criaram esse sistema de culpabilidade. Você agiu livremente. Você quis agir assim, então você é culpado por aquilo. Ponto. Não tem mais discussão. Essa é a grande crítica do Nietzsche. Perfeito. Agora, Cláudia, por favor. Está fechado o seu microfone, Cláudia. Continua fechado. Agora abriu. Agora abriu, né? Eu fiquei pensando nessa questão de Nietzsche, né? Talvez o que Nietzsche tenha tentado colocar é quem condena o criminoso? Será que ele está realmente movido por essa justiça? Ou existe também um desejo de ferir, de destruir, né? Por isso que tem uma suspeita moral. Suspeita de que essa moral muitas vezes mascara esses impulsos que são agressivos, né? O sujeito chega e diz, eu estou fazendo justiça, né? Mas o que Nietzsche questiona é, será que tem certeza de que você não está desfrutando o poder de condenar o outro? E aí eu lembro, assim, por exemplo, a psicanálise é a questão do próprio gozo, a questão do gozo envolvido nessas posições morais, né? O que a gente pode pensar nessa satisfação da pulsão, vocês falaram algumas vezes aqui sobre a pulsão de vida, né? Mas há uma satisfação da pulsão que aparece com essa forma de indignação moral, né? Esse gozo está presente justamente onde o sujeito acredita agir por dever. Talvez a questão para a psicanálise, assim, para mim como psicanalista, talvez seja o que é que leva alguém a ocupar essa posição de juiz de outro? O que leva? Será que é apenas a defesa da lei ou há uma satisfação inconsciente? Porque quando Nietzsche traz essa questão, essa parte onde foi lida, para mim, ele não está não está abolindo toda a distinção entre o bem e o mal. Mas o que ele está fazendo é desconfiar dessa pureza, daquelas pessoas que se apresentam como representantes da justiça. E a gente vê muito isso na sessão de análise, né? A gente vê muito isso na sessão do analisante, onde esse juiz de sangue, aquele que condena o outro, né? Chega um analisante para mim e diz, aparece com inúmeras condenações perante o outro, acreditando. Eu bato nela, por exemplo, os pais, né? A mãe, o pai, aquele cuidador. Ele só apanha porque é pro bem dele. Eu faço isso que é pro bem. Então, existe esse juiz de bem que acredita e está fazendo alguma coisa pelo outro, pelo nome do bem, em nome da verdade, em nome da justiça. A gente tem várias categorias, né? Entre eles a religião também. Mas o que encontra naquilo é esse prazer oculto da punição. Sobre essa expressão da alegria da faca, aponta para esse gozo que está escondido nesse ato. Há um gozo escondido no ato de julgar, de condenar, de castigar o outro. Acho que foi isso. Isso me fez pensar bastante nessas posições. Cláudia, eu acho que foi extremamente pertinente o que tu trouxeste e tu fez com que a gente pudesse avançar mais um pouquinho no pensamento, inclusive das perversões, perversidades, entre outros,
né? Quando dentro de igrejas, dentro de palanques políticos, né, essas posições moralmente muito certinhas, né, e existem certos gozos, assim, né, não vou fazer juízo de valor se a igreja de tal linha ou de tal linha, porque temos nas neopentecostais muitos abusos, inclusive sexuais, temos na católica escândalos de pedofilia, porque não estamos falando da instituição, vamos partir do pressuposto que o textinho é muito bonito e é perfeito, mas a essência do ser humano, eu existo onde eu não penso. E aí que a brincadeira começa, né? E muito bem pontuado para essa escuta da desconfiança quando a gente está, né? Qual é o gozo que você tem a ocupar esse lugar, né? Legal, muito, muito bem pontuado. Eu acho fantástico a gente poder avançar mais um pouquinho. Queres finalizar algum ponto? Não. Fechou, né? Eu vou passar para a Rita. Rita, por favor. Bom dia para vocês. Olha, eu estou vendo aqui, né, assim, que por trás disso está mostrando, assim, que a vida é uma tensão, né, e que talvez, se não houvesse conflito, não houvesse também crescimento, que a vida é movida a vida não é movida pela razão, mas ela é movida por forças e afetos que buscam expressão. Aqui fala com a psicanálise, eu acho, né? E ainda, né, ele fala mais ou menos assim, como o homem não é senhor de si, ele é atravessado por múltiplas forças. É que eu acho que traz Freud aí. Sim, totalmente, Rita, totalmente, faz muito sentido isso que tu disseste, sim. Antes de passar para o Augusto, que abriu ali o microfone, eu acho que vai pedir a palavra, eu só vou ler rapidinho o que a Regiane colocou. Uma coisa que me chama a atenção é que muitos pensadores importantes da história sofreram rejeição simplesmente por pensarem diferente. Spinoza é expulso da comunidade religiosa, Galileu foi condenado, sem falar também o Giordano Bruno, né? Nietzsche foi muito incompreendido e Freud causou grande escândalo em sua época. Perfeito, é por aí. Eu compactuo com a tua ideia também, Regiane. Agora, acho que o Augusto queria falar. Augusto, queres falar? Não, Michel, é eu e a minha famoso tato com tecnologia, adivinha, né? Perfeito, fica tranquilo. O computador surgiu para resolver problemas que não existiam até o seu nascimento. Vamos ver aqui e voltar. Pessoal, vocês que estão... qual foi a parte que eu parei aqui? Foi o sacode a cabeça, é isso, né? Acho que é isso, ou não? Alguém que poderia... Isso. Perfeito. Então a gente vai aqui para o... O que é esse homem? Um amontoado de doenças que, através do espírito, se voltam para o mundo, lá querem fazer sua presa. O que é esse homem? Um emaranhado de serpentes selvagens que raramente têm sossego estando juntas. Então saem cada qual por si, em busca de presas pelo mundo. Vede esse pobre corpo. O que ele sofreu e desejou, essa pobre alma interpretou para si, interpretou como prazer assassino e anseio da felicidade da faca. Quem agora adoece é assaltado pelo mal, que agora é mal. Quer causar dor com aquilo que lhe causa dor. Mas houve outros tempos, e outro mal, e outro bem. Outrora era má a dúvida e a vontade de si mesmo. Naquele tempo, o doente se tornou herege ou feiticeira. Como herege ou feiticeira, sofreu e quis fazer sofrer. Mas isso não entra em vossos ouvidos, prejudica os bons entre vós. Dizeis, mas que me importam os bons entre vós? Muita coisa em vossos bons me causa nojo, e verdadeiramente não o seu mal.
Quisera eu que tivessem uma loucura da qual perecessem como esse pálido criminoso. Quisera eu, verdadeiramente, que sua loucura se chamasse verdade, ou fidelidade, ou justiça. Mas eles têm sua virtude para viver muito tempo e numa miserável satisfação. Eu sou um corrimão na beira da corrente. Quem pudesse agarrar a mim, que se agarre. Mas não sou vossa muleta. Assim falou Zaratustra. Pessoal, que fantástica essa frase, né? Eu sou seu corrimão, eu não sou vossa muleta. Alguém gostaria de pontuar algo sobre o finalzinho? Só falando rápido dessa questão da muleta, né? Isso Nietzsche fala várias vezes em outros livros, porque é aquilo que a gente já conversou da outra vez. Ele não quer ser líder, ele não quer ser... Ele quer caminhar junto, do lado. Ele não quer ser muleta de ninguém. Ele não quer ser o pastor do rebanho, né? Ele está mostrando... Ele está sendo fiel com o próprio pensamento dele, que nem ele falou na parte anterior. Cria sua virtude através de sua paixão. Então, se ele falasse, olha, seja virtuoso através das paixões que eu vou te falar agora, aí ele estava sendo muleta, né? Ele estaria sendo pastor. Ele estaria querendo mostrar o caminho, estaria fazendo igual que todas as filosofias e religiões fizeram até então. Então, ele repete muito essa imagem do não quero ser muleta, porque para ser fiel com ele mesmo, né? Perfeito. Então, a Elisiana colocou ser corrimão e não muleta é bem psicanalítico. Com certeza, Elisiane, faz todo sentido. E não é à toa que a gente está lendo aqui o Nietzsche. Eu esqueci de falar do corrimão, né? Pensar essa imagem. O corrimão, ele te ajuda a subir ou descer, enfim, a caminhar. Mas ele não vai estar ali o tempo todo. Depois que ele mostrou, te ajudou, andou do seu lado, né, no caminho, depois você vai ter que andar sem muleta. Sem o Nietzsche querendo ser o seu pastor o tempo todo, né? Exatamente. Cláudia, por favor. É exatamente o que ele traz, né, que o Thiago traz. A questão do analista não servir como muleta do analisante, né? Ele está lá no ponto, ajuda esse analisante a fazer a travessia, né? Ajuda na travessia, mas é só ali, ajuda, né? A muleta é carregada para todo lado, né? Esse não é o papel do analista. Né? Zaratustra, quando traz isso, ele quer ser esquecido. O analista está ali como objeto com uma descarga, pode sair, vai dar descarga em mim, deixa as merdas aqui, pronto, não vou servir para você para sempre. O Zaratustra quer ser esquecido depois que a função for cumprida, e isso que é o processo de análise, né? O objetivo do analista não é servir de muleta para o analisante, não é transformar o análise, não é para transformar o analista em muleta, né? Ele deve funcionar como um apoio enquanto o analisante tem necessidade disso. Não é como um comprimido que você vai tomar, está lá na gaveta, né? E aí o livro do Caligares fala exatamente sobre isso, né? Que é esse comprimido, tá? Estou precisando de análise, eu vou passar por um processo de análise, está aqui. Mas logo que tempo, não é um comprimido que você vai tomar todos os dias, aquele comprimido é para sempre tomar aquele comprimido, não é disso. O analista pode funcionar como esse apoio para que o sujeito se revele algo daquilo que precisa ser atravessado, mas a análise vai fracassar, sim, se ela terminar uma relação de dependência. E eu disse, não pode ser muleta para sempre. É cansativo para o analista, quando o analisante se comporta como esse apoio moletário e é extremamente dependencioso desse analisante quando se comporta com a nossa posição de usar esse analista como essa muleta. Eu só consigo caminhar se for com você. E isso não pode acontecer no processo de análise. Cláudia, muito bem pontuado, porque aí a gente tem, às vezes, um choque conceitual quando a pessoa confunde, achando que eu estou aqui para salvar o outro. E aí a gente entra no Nietzsche.
Isso é narcísico do analista, porque quer dizer o seguinte, olha como eu sou fálico. Você está Freud já levantando por dizia mim. isso, né? O Freud já traz isso. Quando a gente tem, o analista precisa se desvencilhar desse furor curante. A gente Sim. tem que sair do furor curante. Então, eu não sou salvadora de ninguém. Quem sou eu para ser juíza de alguém, né? Aí traz novamente o que eu fui falar agora. A questão do juízo. Esse é um ponto para a gente pensar exatamente quando a gente quer salvar todo mundo, né? O que está em questão aí? Né? Será que é realmente a preocupação do outro? Ou será que somos nós querendo nos salvar na pessoa? O Ferenczi fala isso. Né? Então, uma análise, pessoal, consiste exatamente nisso. Né? Esse é o paralelo que a gente está fazendo do Nietzsche aqui, sobre quando eu estou estendendo a mão, olha a imagem que surge. O meu braço é forte, você é fraco o suficiente para erguer pelas suas próprias pernas. Eu sou a sua muleta. Então se apoia em mim. Mas agora, se é o corrimão, né, a gente já vai para outro lugar. Ele está suspenso, as pernas são suas. A força há de ser sua. A gente está aqui como o suporte. Eu gosto muito de uma imagem que eu digo o seguinte: eu vou ficar aqui olhando, assegurando que você levante para que ninguém ataque você. Mas não é eu que vou te erguer, é você que está se erguendo. Né? Então, é o ambiente que a gente cria para isso. Penso dessa forma, os colegas têm toda a liberdade de pensar diferente. Mas o que a Cláudia nos trouxe é quase uma frase do Lacan que ela disse: o analista é o lixo do seu analisando. E, por sua vez, a gente vai precisar de lugares de reciclagem também, por isso que supervisão e análise pessoal para a gente virar ali e assim sucessivamente fazer essa roda girar. Eu vou seguir mais um pouquinho aqui, tá, pessoal? Acho que alguém mandou uma mensagem aqui e eu acabei não lendo. Já lemos antes que ele disse que se você quiser ser como eu, siga o seu caminho. Vamos mais ou menos por aí. Perfeito, vamos lá. Do ler e escrever. Tiago, tem muita coisa, será nesse capítulo aqui? Não, é bem curto, dá tempo. Vamos lá. Do ler e escrever. De tudo escrito, amo apenas o que se escreve com o próprio sangue. Escreve com sangue e verás que sangue é espírito. Não é coisa fácil compreender o sangue alheio e detesto os que leem por passatempo. Quem conhece o leitor, nada mais faz pelo leitor. Quem conhece o leitor, nada mais faz pelo leitor. Mais um século de leitores e até o espírito federar. Que todo mundo possa aprender a ler ao longo prazo. Isso estraga não é só a escrita, mas também o pensamento. Outrora o espírito era Deus, depois se tornou o homem. Agora está se tornando plebe. Quem escreve em sangue e em máximas não quer ser lido, quer ser aprendido de cor, eu acho que é isso, né? Nas montanhas, o mais curto caminho é aquele entre um cume e outro. Mas para isso tens de ter penas compridas, máximas devem ser cumes, e aqueles a quem são ditas devem ser grandes e altos. O ar fino e puro, o perigo próximo e o espírito pleno de alegre maldade, essas coisas combinam. Quero ter duendes ao meu redor, pois tenho coragem. A coragem que espanta os fantasmas cria seus próprios duendes. A coragem quer rir. Já não sinto como vós essa nuvem que vejo abaixo de mim, essa coisa negra e pesada da qual eu rio. Justamente isso é vossa nuvem de tempestade. Olhais para cima quando buscais a elevação. Eu olho para baixo, porque eu estou elevado. Quem entre vós pode ao mesmo tempo rir e sentir-se elevado?
Quem sobe aos montes mais altos ri das tragédias do palco e da vida. Corajosos, descuidados, zombeteiros, violentos, assim nos quer a sabedoria. Ela é uma mulher, ela ama somente um guerreiro. Vós me dizeis, a vida é difícil de suportar, mas por que teríeis o vosso orgulho de manhã e vossa resignação de noite? A vida é difícil de suportar, mas não sejais tão delicados. Todos nós somos belos asnos e asnas. Ó, aquele foi extremamente inclusivo, né? Então, ninguém pode reclamar aqui. É bem amplo mesmo o pensamento do Nietzsche. Que temos em comum com um botão de rosa, que estremece porque sobre o seu corpo há uma gota de orvalho? É verdade. Amamos a vida não por estarmos habituados à vida, mas ao amor. Há sempre loucura no amor. Essa é bem famosa, essa frase dele. Há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre alguma razão na loucura. E também a mim, que sou bem disposto com a vida. Parece-me que borboletas e bolhas de sabão e o que há de sua espécie entre os homens são quem mais entende de felicidade. Ver esvoejar essas alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis, leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Outra frase bem famosa dele. Quando vi meu diabo, achei-o sério, meticuloso, profundo e solene. Era o espírito de gravidade. Ele faz todas as coisas caírem, não com a ira, mas com o riso é que se mata. Eia, vamos matar o espírito de gravidade. Aprendi a andar. Desde então corro. Aprendi a voar. Desde então não quero ser empurrado para sair do lugar. Agora sou leve, agora voo, agora me vejo abaixo de mim. Agora dança um Deus através de mim. Olha só essa palavra que ele usa, através de mim. Assim falou Zaratustra. Colegas, pontuações. Você me perguntou se era um trecho curto. É curto, mas tem muitos significados, né? Então, acho que hoje, falar só o começo, assim, depois a gente pode até explorar mais esse final, né? A gente volta nele, então. Sim, mas assim, ele começa do ler e escrever, né? Ele tá, é até uma parte muito pessoal do Nietzsche. Nietzsche se coloca muito nesse capítulo, né? Porque ele primeiro começa a falar sobre essa questão da criação, da escrita, de pensamento. Aqui ele está abandonando mais a questão da moral para falar mais, botar algo no lugar, né? A criação, a escrita, o pensamento, a vida. E começa ele falando aquilo de que escrever com sangue, né? O que ele quer dizer que escrever com sangue é que, primeiro, a gente tem que ter aí uma experiência de vida, a gente tem que ter o sofrimento, a gente tem que ter paixões, tem que ter uma transformação interior para depois a gente escrever, né? Senão a gente vai estar apenas repetindo ideias, teorias, opiniões dos outros. Por isso que até ele fala, quem escreve através de... Não lembro agora como ele falou, mas escreve com sangue, mas em massa, mas ele não quer ser lido, ele quer ser aprendido, ele quer ser de cor, ele quer ser decorado, né? Aí também fala a questão, ele fala também a questão de que todo mundo possa aprender a ler. A longo prazo isso não estraga só a escrita, mas também o pensamento. Mais uma vez, quem está... Se você está ensinando o seu leitor, escrevendo para o seu leitor, e não com a sua paixão, com sua vida, com sua experiência, assim, pensando no que você quer que o outro ouça, você não está... você está querendo ser só decorado, você só está querendo ser aprendido de cor, você não está querendo passar nenhuma experiência de vida, né? E
aí, mais uma vez, é claro que ele está criticando a Bíblia, o Corão e tantas filosofias e tantos conceitos, sistemas, né? Hegel, por exemplo, é uma grande crítica dele, é um sistema fechado com conceitos e mais conceitos que não, você não consegue pensar fora daquele sistema, né? Então, por quê? Porque ele está querendo escrever para o leitor entrar naquilo e decorar aquilo, e aprender a ler aquilo, né? E não ser, puxando já um pouco do final, não se atravessar, que nem ele falou, Deus está através de mim, né? Não ser atravessado pela escrita, né? E sim ser, você ser, vamos dizer, a sua forma de leitura, a sua forma de entender aquilo, entrar exatamente naquilo que o autor te quer. É essa crítica que o Nietzsche está trazendo. Ele não quer isso, ele quer escrever com sangue, com a vida, o que ele aprendeu, a dor, com a transformação, para aquilo atravessar você e você interpretar da maneira que você... E aquilo te transformar, você ler como quiser, você dançar com aquilo, né? É mais ou menos por aí. Tiago, e aí a gente pode trazer para a própria psicanálise isso que tu estás dizendo, porque vamos trazer o bem clínico. O pensamento neurótico é uma narrativa estéril que não se implica, que não tem sangue. Ele narra quase que em terceira pessoa. É um relato monótono que não vai para cima, não vai para baixo, ele não se implica. Claro que isso estamos falando de questões inconscientes, né? Imagina uma sociedade só de leitores em que ninguém escreve. De certa forma, sem querer, a gente pode fazer um paralelo do que é hoje a internet morta, a teoria da internet morta, que é uma teoria que a internet é basicamente feita por chatbots, que a internet, ela basicamente, inteligência artificial está escrevendo textos, não tem sangue nisso. Se eu botasse esse texto do Nietzsche para hoje, alguém poderia imaginar que o cara está escrevendo sobre inteligência artificial, mas como é um texto muito metafórico, ele nos dá essa flexibilidade intelectual de dialogar sobre ele. Então, pessoal, a Toyota teve uma campanha publicitária sobre o lançamento da Hilux, que mostrava uma Hilux passando no barro, um monte de lugar, chegava em cima de um morro e vinha a vinheta, a voz do narrador, que dizia: o que é melhor, você contar a história dos outros ou você vivenciar a sua? O Gabor Maté fala que numa análise você pode ficar 20 anos contando uma história, mas se você não se implicar, não vivenciar, não sentir, a gente não transpõe um momento traumático exatamente por isso. É isso que o Nietzsche está querendo. Quando ele fala de sangue, eu entendo dessa forma, acho que o Thiago me deu a sensação que é a forma também que eu compactuo, que é de você sentir aquele momento, né? O calor do sangue. O Hermann Hesse, que é um Nobel de Literatura de 1954, traz uma frase muito parecida que ele diz: eu não aprendo mais em livros, eu aprendo no calor do meu sangue. Claro que a gente não está falando de Nietzsche e de Hesse, que eles não tinham leituras prévias. Todos os dois eram realmente eruditos. E aqui vai a minha apologia ao estudo prévio, à leitura prévia, mas em parceria com as vivências, né, que é fundamental para você contar as suas próprias histórias. Mais alguma pontuação para a gente finalizar, pessoal? A gente pode até depois terminar, né? Mas só para eu, como eu já trouxe essas frases máximas sobre a dança, o Deus que soubesse dançar, né? Trouxe aqui várias frases sobre a dança que todo mundo já deve ter lido 1000 vezes Nietzsche falar. É essa ideia, exatamente, tá ligada à questão do sangue, da vivência, da leveza, liberdade. A dança é o quê? É movimento, é criação, né? Não é uma coisa engessada, uma criação sem ser engessada, uma criação fluida e flexível. Por isso ele traz muito essa metáfora da dança, e que para ele um Deus não só um Deus religioso, mas uma ideia, um conceito, uma verdade, uma máxima, ele só aceita se ela for assim, leve, livre, criativa, flexível, que atravesse a gente, né? E não que deixe a gente engessado. E por isso que ele contrapõe com a ideia da gravidade, né? Ele falou aí da gravidade, da força de gravidade, que seria o contrário, seria o ressentimento, seria o moralismo, o excesso de seriedade, o dogmatismo.
é isso que ele está brincando aqui, mas a gente fala mais da próxima. Perfeito, então. Pessoal, obrigado pela companhia de todos. Eu vou encerrar a gravação aqui, pelas trocas. Thiago, obrigado pelos teus estudos aí, pelas considerações.